Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Brasil. Eu sou consultor e gerente da Advice Media e eu quero agradecer a presença de todos vocês. Talvez tenha dado um pouquinho de confusão em questão dos horários. Talvez vocês tenham recebido um e-mail hoje falando que era às 18 horas a apresentação. Isso aconteceu por causa da troca do horário, né? Que isso estava ajustado para ser às 19 horas, mas como esse ajuste foi feito lá nos Estados Unidos, eles não entraram na reunião, né, eles não entraram no horário de verão lá, acabou tendo essa pequena confusão. Mas iniciamos às 19 horas mesmo e vamos lá. Eu vou conversar com vocês hoje sobre como criar uma forte presença online para o negócio de vocês, né, para as clínicas de vocês. Então, dito isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que o Google funciona, né? Como forte no Google. Saiu uma pesquisa no fim de 2014, né, que as pessoas elas confiam mais na NSA do que no Google. O que vem a ser a NSA para quem não conhece? A NSA é a Agência Nacional de Segurança Americana, que é basicamente um órgão de espionagem americano, né? E as pessoas elas acabam confiando mais nessa agência de espionagem, né? Que ela foi responsável pelos escândalos dos WikiLeaks e investigaram vários governos de outros países, assim, o Brasil inclusive. E as pessoas confiam mais nessa agência de espionagem do que no Google, né? Por que isso? O que o Google sabe sobre nós que faz as pessoas terem tanta desconfiança sobre ele, né? O Google sabe onde nós moramos, onde a gente trabalha, os locais que a gente visita, o que a gente compra online, o que a gente pesquisa online, o que os nossos amigos pesquisam online, né? Sabe o conteúdo dos nossos e-mails, se a gente tem uma conta do Gmail, sabe os nossos hábitos nas redes sociais, sabe até o time que a gente torce, né? E por que o Google sabe tudo isso? Porque no final das contas, eles montam esses perfis em cada um de nós para nos fornecer uma melhor do que nós chamamos de experiência de usuário, né? Eles querem dar resultados mais personalizados para cada uma das nossas pesquisas que nós fazemos no Google, né? E por que eles fazem isso, né? Uh, Eles fazem isso basicamente para fazer dinheiro, né? Dando os resultados melhores para nós, eles vão fazer dinheiro. Então eles mudaram as regras, né, nos últimos anos. Uh, eles fazem isso para a gente fazer dinheiro e eles querem que a gente tenha sucesso ao usar o produto deles, ao divulgar os nossos serviços através deles, né? Mas a gente tem que seguir as regras dele, né? Então, quais são essas regras? Existem 5 regras principais, né, para a gente ter sucesso no nosso marketing digital, né? Quais são elas? Prestar atenção ao usuário móvel, ou seja, a telefones celulares. A questão da importância do conteúdo, né, que nós dispomos na internet. O gerenciamento da nossa reputação online. A necessidade de anúncios pagos. E a importância das redes sociais. Eu vou, caso vocês tenham algumas perguntas, né, durante a apresentação, vocês podem fazer elas através nesse ícone que abriu quando vocês entraram na reunião, tem ali questions. Vocês podem fazer as perguntas ali que no final da apresentação eu vou tentar responder todas elas, né? Então, pensar móvel, né? Qual o princípio, né, de um site, né? Basicamente, a gente faz um site para fazer mais dinheiro, certo? O site acaba sendo uma extensão da clínica de vocês e vocês querem receber mais pacientes através do site, né? Que eles entrem em contato com vocês através do site e cheguem no consultório. Então, o site ele tem que focar em dois pontos principais, que é a geração de pacientes e a conversão de pacientes. A geração de paciente ela é feita através da construção do site
de acordo com as diretrizes do Google, né, como o Google diz que o site tem que ser construído, e ele vai acabar ranqueando o site melhor se o site for construído dessa maneira, como eles falam que tem que ser, e vai trazer mais tráfego. Isso é a geração de pacientes. E a conversão de pacientes é uma arquitetura otimizada do site que facilita ao máximo esse contato do paciente com o consultório. A gente quer que, assim que ele entre no site, lê as informações que vocês têm ali e se interessem em conversar com vocês, tentar, através da arquitetura do site, facilitar ao máximo esse contato para que, né, não haja nenhuma dificuldade para eles encontrarem o telefone ou o e-mail de vocês e mandem e entrem em contato e marquem uma consulta. Né? Então, dito isso, é imprescindível que todos os sites, né, todos os sites, eles tenham o que a gente chama de uma tecnologia responsiva. Né? A tecnologia responsiva, vocês já devem ter notado em alguns sites mais modernos, ele, eles se adaptam de acordo com a tela. Vocês podem notar isso quando vocês entram em algum site, no computador de vocês mesmo, e se vocês diminuem o tamanho da janela que vocês estão utilizando, ela vai se adaptando conforme o tamanho dela. Né? Vocês veem que vocês entram num celular, ela vai estar adaptada àquela tela, né? Vocês não vão precisar ficar pinçando e aumentando, diminuindo a tela para tentar apertar nos links e ler o conteúdo. Teve mais um comunicado que eles chamaram de, ficou conhecido como Mobilegeddon, né, como se fosse o Armagedon móvel, que ele basicamente diz o seguinte: todos os sites precisam ser responsivos, né? Se vocês tiverem um site que não é responsivo e a pessoa fizer uma pesquisa através do celular, procurando talvez por um procedimento que vocês forneçam, né, um serviço que vocês forneçam, se o site de vocês não for responsivo e ela tiver no celular, esse site não vai ser apresentado. Justamente porque o Google ele quer, né, fornecer essa experiência de usuário melhor. Então eles não querem encaminhar as pessoas, né, as pessoas que navegam para um site que elas vão ter dificuldade em navegar dentro do próprio site. Claro, se as pessoas procurarem diretamente pelo nome de vocês, o Google vai indicar o site, porque é isso que elas estão procurando. Mas caso elas procurem por algum procedimento, digamos, uma lipoaspiração, uma blefaroplastia, né, que talvez o conteúdo de vocês fosse satisfatório para a pesquisa que a pessoa está fazendo, se ela fizer essa pesquisa em um celular, e o site não for otimizado para telefones celulares, o site de vocês não vai ser apresentado como resultado. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia no Brasil, mais de 60% do tráfego na internet é feito através de celulares, né? E então, se vocês não têm um site responsivo, vocês podem estar perdendo quase 60% do tráfego que poderia estar entrando no site de vocês. Né? Também saiu uma pesquisa esse ano da Comscore que mostra que os brasileiros eles gastam em média 4,7 horas por dia nos seus smartphones, ou seja, quase 5 horas por dia as pessoas ficam no celular. Vocês mesmos devem usar o celular vocês o dia inteiro, né? Seja durante o trabalho, durante qualquer momento, assim, a gente está com o celular no bolso, é muito mais fácil pegar o celular e fazer uma pesquisa do que ter que sentar em uma mesa e abrir um computador e fazer
e procurar o que quer que a gente queira procurar quando a gente tem um computador no nosso bolso. Sobre o conteúdo, né? A gente tem que pensar que todo o nosso conteúdo online, de certa forma, ele é de certa forma como uma revista, né? Vocês imaginem que se vocês tiverem uma revista todo mês, que ela vem sempre com o mesmo conteúdo, essa não vai ser uma revista muito boa, né? Não vai ser uma revista muito interessante. Por isso é importante a gente procurar meios de renovar esse conteúdo e colocar coisas novas, para manter sempre interessante, manter as pessoas voltando, né, seja para o nosso site ou para as nossas redes sociais, né? E o marketing digital, ele não pode ser visto como esforços independentes, assim, vou fazer só o Facebook, ou vou fazer só o Instagram, vou só ter um site. O ideal é que ele seja visto como um trabalho integrado, né? Que a gente ataque em todas as frentes para ter sempre para ter uma presença maior e mais satisfatória, né? Então a gente tem que procurar maneiras de distribuir esse conteúdo que a gente gera, né? Os blogs são uma das maneiras mais fáceis de, de fazer de divulgar esse assunto. A gente pode escrever sobre algum procedimento novo ou escrever ou falar sobre alguma coisa que esteja acontecendo no momento e seja pertinente ao serviço que nós prestamos, né? E uma vez escrito no blog, isso pode ser divulgado em outras plataformas, né? A gente tem que pensar como um editor. Existem diversas plataformas que a gente pode divulgar esse conteúdo que a gente cria e todas elas vão acabar trazendo as pessoas para o site e com um site otimizado, né, com uma arquitetura otimizada para o contato, provavelmente as pessoas vão entrar em contato com o consultório e marcar uma consulta, né? Mostrando isso aqui, esse quadro aqui, ele está em inglês, eu ainda não traduzi, mas basicamente a gente pode fazer isso através dos blogs, né? Compartilhando né, um pouco compartilhando esse conteúdo nas redes sociais, em sites da indústria, assim, sejam sites de revista de beleza ou sites de notícias. Também sites de conteúdo como o YouTube ou o SlideShare, caso tenha uma apresentação que vocês fizeram em algum congresso que vocês acreditem que possa ser pertinente também para pacientes verem, né? Isso é interessante de colocar e disponibilizar para as pessoas verem. E, obviamente, sempre tentando mostrar elas, mostrar o caminho do site através dessa apresentação para que as pessoas cheguem até o site de vocês, né? E teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, que já mostrou que lá a, o alcance online, né, as ferramentas de marketing online já ultrapassaram o boca a boca, né, como a principal referência de pacientes para os médicos. Claro, isso no Brasil ainda não aconteceu, né, o boca a boca ainda é a principal fonte de pacientes, todos médicos aqui, mas particularmente eu vejo isso mudando, né, dentro de alguns anos. A gente ainda está bastante atrasado né, comparado aos Estados Unidos nesse quesito, mas com a geração mais jovem, cada vez mais conectada, isso deve mudar dentro de alguns anos. E também, né, esses mesmos estudos eles mostraram que enquanto mais se aparece online, né, enquanto mais plataformas se estiver presente, mais as pessoas se familiarizam com vocês, né? Elas elas, né, acabam vendo vocês mais frequentemente, então isso aumenta a probabilidade de elas entrarem em contato, né? Que elas se familiarizam mais com a imagem de vocês e passam a confiar mais em vocês. Ainda falando sobre conteúdo, uh, existe uma forma correta de se dispor esse conteúdo no site, né? O ideal é que se tenha uma página falando para cada um dos procedimentos que vocês fazem, né? Muitas vezes os médicos eles botam assim, dividem face, mama e corpo e botam na mesma página todos esses procedimentos.
o ideal é que tenha uma página para cada um desses procedimentos, porque quanto mais páginas tem, o Google reconhece que esse site tem mais conteúdo e acaba pontuando mais ele no ranqueamento, né? Então, a melhor maneira de construir esse conteúdo, né, é cobrir bem o tópico, né? Não precisa focar numa palavra-chave específica, assim, digamos, se for lipoaspiração, não precisa repetir mil vezes a palavra lipoaspiração, né? Uh, Botar ele em formato de perguntas e respostas, né? E isso é porque geralmente as pessoas elas vão no Google e elas fazem a pergunta diretamente, como, por exemplo, quantos quilos eu posso perder numa lipoaspiração, de que tamanho vai ficar eu posso amamentar depois de colocar silicone, né? E isso, na verdade, é só vocês pegarem entre as 7 e 10 perguntas que os pacientes fazem para vocês todos os dias no consultório, né? Que eu aposto que se eu passasse o dia com vocês no consultório, a gente conseguiria pegar todas essas perguntas que os pacientes fazem e escrever, né? Botar a pergunta e escrever nas palavras de vocês. Isso é o melhor conteúdo que vocês podem incluir no site. Tentar dividir esse conteúdo em pedaços curtos e digestíveis, assim, né, que sejam fáceis das pessoas lerem, né? Bem essa questão de pergunta e resposta, né? Não precisa se alongar tanto, pode ser, né, direto e simples, assim, explicando bem a questão, né? E isso tem que ser organizado daí no que a gente chama de header tags, que são H1, H2. Essa é uma parte que é mais técnica, né, que vocês não necessariamente precisam saber. Isso faz parte do que a empresa que vocês contratarem, seja uma empresa, seja a Advice Media ou qualquer outra empresa, que tem que saber organizar esse conteúdo da forma que o Google reconheça isso também. Porque nós temos que construir o site tanto para os pacientes quanto para o Google, né? Porque se não adianta nada a gente ter um conteúdo muito satisfatório que se o paciente ler ali vai ser muito bom, vai se interessar, mas o paciente não chega lá, né? Então a gente precisa organizar esse site de uma forma, né? Existe uma técnica certa para organizar esse conteúdo que o Google consiga reconhecer isso e consiga reconhecer que esse conteúdo é satisfatório e acabe levando as pessoas até o site. E essa é uma das formas corretas, né? Separar nessas tags que nós chamamos, né? Quando eu falo em conteúdo também, eu não me refiro só a texto, né? Só a, a escrita ali de como é o procedimento, né? Isso também vale para fotos, vídeos, áudios que vocês possam disponibilizar, download de PDF, né? No Brasil não é permitido botar fotos de pré e pós-operatório, mas a gente pode colocar fotos ilustrativas, né? De uma mulher bonita, um seio bonito, uma cintura bem delineada, né? Questão de downloads, a gente pode disponibilizar PDF com dicas de pré e pós-operatórios, né? Vídeos, pode ser um vídeo feito de vocês explicando o procedimento ou apresentando a clínica. Existem várias possibilidades. E quanto mais conteúdos diferentes estiverem dispostos no site, também mais o Google preza esse site, né? Ele vê que ele tem mais autoridade e ele tem mais coisas a oferecer. Integração com as redes sociais, né? Ainda mais no Brasil, o tamanho que é o Facebook aqui e a forma que o brasileiro se relaciona com o Facebook, com as empresas, né? Então é muito importante que no site tenha links conectando ao Facebook, ao Instagram, ao Google Plus também, que é uma coisa que não é tão utilizada pelo público em geral, mas é uma coisa que também é importante para o Google, né? Que tu vai estar utilizando o produto deles e eles vão acabar te dando pontos por isso. E a informação de contato, né, que a gente chama NEF, que seria o nome, endereço, telefone, presente sempre à vista em todas as páginas para facilitar ao máximo o contato das pessoas, o contato do paciente com o consultório. E também links relacionados no próprio website, né? Quando se tem alguma página, digamos, falando sobre blefaroplastia, que se bote ali também, logo abaixo, ali um link levando
para dentro do próprio site sobre lifting facial ou algum outro procedimento de face que possa ser relacionado e que as pessoas possam ter interesse também. Para falar um pouco mais sobre conteúdo em vídeo especificamente, né, vou falar um pouco sobre o YouTube, para vocês terem uma ideia de como funciona. Ele, né, o YouTube ele tem mais de 1 bilhão de usuários únicos por mês, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas acessa o YouTube todo mês. Ele é o segundo maior motor de busca que existe, atrás só do Google. E ele pertence ao Google, então para vocês terem uma ideia da força dessas ferramentas. Quase 40% do tempo gasto em vídeos, né, no YouTube são feitos são gastos no celular. Né? Quase 40% dos acessos que as pessoas fazem no YouTube, as pessoas gastam no celular. Por isso, mais uma razão para ter um site responsivo e que possa aparecer bem em todas as plataformas. E o que eu acho que é mais importante, né, os vídeos eles passam confiança. Né? Se vocês fazem um vídeo em que vocês estejam aparecendo e falando, as pessoas, né, os pacientes, eles vão se familiarizar com vocês, com a voz, com a imagem de vocês, com o jeito de vocês falar. E isso elas acabam confiando, mesmo elas não conhecendo vocês pessoalmente, né, gera uma certa empatia, simpatia, e elas, né, vão se sentir mais confortáveis de entrar em contato. E hoje em dia, né, todo mundo tem uma câmera no bolso e é muito fácil de pegar, fazer um vídeo, assim, vocês podem pedir para alguém da clínica ou a secretária de vocês filmar. Vocês podem falar sobre algum procedimento, apresentar a clínica, se apresentarem, né, e colocar isso no site. É um conteúdo que é muito bom, né, e que o Google ele preza bastante, as pessoas prezam bastante, e é super fácil de fazer hoje e não tem quase custo nenhum. Agora, falando sobre gerenciamento de reputação. Existem alguns sites na internet que a gente chama de sites de diretórios. Eles não são muito conhecidos, assim, vocês já devem ter passado por alguns deles. E eles são basicamente sites de busca, mas que as pessoas não necessariamente vão nesses sites para fazer suas pesquisas, mas o Google utiliza esses sites como referência para o seu ranqueamento. Né? Vocês devem ter visto o Doctoralha, vocês devem estar familiarizado, o Apontador, né? O próprio Google é um site diretório, é o maior de todos, né? E nesses sites as pessoas elas podem deixar comentários. Talvez vocês já tenham visto que se vocês fizerem um Google sobre o nome de vocês, deve provavelmente ter lá alguma página sobre né, uma página com o nome de vocês, mesmo que vocês não tenham posto nada lá, eles vão em busca dos médicos e colocam essas informações lá. E alguma dessas páginas talvez também tenha um comentário sobre vocês. Né? Então, é importante a gente estar sempre a par do que as pessoas estão falando sobre nós na internet. Porque a gente tem que ter a noção que se a gente não está gerenciando a nossa reputação online, alguma outra pessoa está. E geralmente essas pessoas são os pacientes, sejam eles satisfeitos ou insatisfeitos. Né? E a única coisa pior que um comentário ruim na internet é um comentário ruim que a gente não sabe a respeito. Né? É importante. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos comentários na internet, né? Mas voltando um pouco nesses sites de diretórios, é importante que a gente passe uma mensagem consistente em todos eles. E o que eu digo por mensagem consistente é que tenha as informações corretas e escritas sempre da mesma forma. Né? Então, digamos, se vocês entrarem no Doctoralha, talvez tenha as informações erradas sobre os consultórios de vocês lá. Se vocês mudaram de consultório ou mudou de telefone, se mudou qualquer informação, isso não é uma coisa que eles costumam manter atualizado. Né? Então, se vocês tiverem um site que tiver um endereço, e daí no Doctoralha tem um endereço antigo
e no apontador ter o endereço, talvez o endereço correto, mas escrito de uma forma diferente, isso aí acaba confundindo um pouco o Google e ele não sabe exatamente qual dessas informações é a correta. Então, o ideal é que a gente dê uma passada nesses sites, né, nos principais, pelo menos, porque existem literalmente centenas deles, milhares, não, é impossível fazer todos eles, mas nos principais tentar colocar essas informações corretas e sempre escrever da mesma forma, para que isso passe uma mensagem de consistência, não só para os pacientes, que caso eles, né, cheguem, eles pesquisem pelo nome de vocês e cheguem a um desses sites, ele tem as informações corretas de contato de vocês, mas também que o Google veja que essas informações são corretas, né? Se ele vê essas informações se repetindo da mesma forma em vários sites, ele vai ver que essa informação está correta e vai dar mais credibilidade para ela. Então, falando sobre os comentários, né? É importante, né, saber se houve algum comentário ruim sobre nós, né, sobre o médico na internet, que às vezes as pessoas podem pesquisar o nome de vocês e veem esse comentário que vocês nem sabem a respeito. E vocês podem acabar talvez perdendo pacientes por causa disso. Então, o que fazer caso a gente tenha um comentário ruim na internet sobre nós? A primeira, o primeiro de tudo que a gente tem que fazer é ficar sabendo, né? Dar um Google sobre o nosso nome e ver, entrar em algum desses sites ali, os primeiros que aparecerem, e ver se tem algum comentário sobre nós e ver se tem algum comentário ruim, né? Se tiver um comentário ruim, a gente precisa tirar o ego do caminho, né? Tentar identificar a pessoa que fez esse comentário. Provavelmente vocês vão saber quem é, né? Pelo que ela está relatando ali, ou pelo nome, talvez vocês tenham ideia de quem foi, o que aconteceu nesse dia. E a melhor coisa a fazer é entrar em contato com essa pessoa, né? Dizer, ser honesto, falar, olha, eu vi que você postou um comentário sobre mim na internet e eu queria saber o que eu poderia fazer para melhorar essa impressão que tu teve sobre meus serviços, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas elas ficam tão surpresas com esse contato do médico e que ele esteja disposto a tentar melhorar a situação, né, que elas acabam ou se retratando no próprio comentário ou retirando esse comentário ruim, né? E claro, pode acontecer também, né, que eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por isso alguma vez, pode acontecer de ser um paciente maluco, né? Isso às vezes acontece. Então, vocês provavelmente vão saber quando o paciente é um desses doidos que só quer chamar atenção e quer tentar denegrir a tua imagem, né, de qualquer forma. Nesses casos, o melhor de tudo é não fazer nada, né? Deixar quieto ali, porque se você só mexer num vespeiro e vai ser pior, né? E se vocês tiverem 10 comentários falando bem sobre vocês, né, seja onde for, em qualquer um desses sites diretórios, no Facebook, e tiver só um que esteja falando mal, né, com certeza os 10 comentários que vão estar falando bem vão se sobrepor ao comentário ruim, né? E a melhor forma de conseguir esses comentários bons, né, é simplesmente ver quando vocês vão sentir quando um paciente você está satisfeito com o trabalho, né, que foi tudo bem feito, o procedimento ocorreu tudo certo, que o paciente está satisfeito com o resultado. Daí é simplesmente pedir, tu poderia deixar um comentário ali no Facebook ou no Doctoralho, ou seja qual for a plataforma que vocês mais utilizam, né? Provavelmente seja o Facebook. Pede para a pessoa deixar um comentário, né? Se ela está satisfeita com os resultados, deixar um comentário ali falando sobre como foi o atendimento, como foi a cirurgia e que elas estão satisfeitas com o resultado, né? Essa é a melhor forma de conseguir bastante comentários sobre os nossos serviços na internet. Sobre anúncios, sobre os Google Ads, né? Você já deve ter ouvido falar que dizem que ninguém clica nos anúncios do Google.
Então, as pessoas não podiam estar mais erradas, né? Hoje em dia, né, quase 2 em cada 3 cliques são feitos em anúncios do Google, né? São feitos nesses anúncios pagos. Isso, né, significa que as pessoas elas estão clicando mais já no início da pesquisa delas, né, quando elas fazem alguma pesquisa sobre algum procedimento, elas já clicam nesses anúncios, né? Antigamente, elas clicavam só depois de muita pesquisa e quando elas já estavam prontas para fechar algum negócio, estavam decididas sobre o que elas iam fazer, elas clicavam em algum desses anúncios para ver se elas tinham alguma oferta melhor. Hoje em dia o Google conseguiu se otimizar de uma forma que as pessoas reconhecem que os anúncios apresentados são bem condizentes às pesquisas que elas estão fazendo, né? A procura que foi feita. Então elas acabam clicando mais mais nesses anúncios. E o Google, né? O Google ele ganha dinheiro com isso quando a gente clica nesses anúncios. Então eles trabalham muito forte para que as pessoas cliquem cada vez mais neles. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Google fez quase 75 bilhões de dólares, né? E quase 90% dessa receita veio dos anúncios pagos. Então, para vocês terem uma ideia que sim, eles funcionam muito bem. E quais são os tipos de anúncios pagos? Não, uma questão é como o Google mudou isso, né? Como ele fez as pessoas clicarem mais nesses anúncios. Aqui está a tela de como era o Google antes de 2013. Vocês vão notar que ali em cima tem aquela caixa meio amarela, né, que eram os anúncios pagos. Logo abaixo tinham os resultados orgânicos, que são os resultados não pagos, né, geralmente eram 10 na primeira página. E tinha essa coluna à direita com mais anúncios pagos, né? E o Google notou, né, como as pessoas se comportavam quando elas chegavam nessa página? Elas faziam um movimento com o mouse, que é do canto superior esquerdo, elas desciam numa diagonal até o canto inferior direito da tela, né? E elas descansavam o mouse bem nessa coluna branca entre a coluna maior da esquerda e a coluna menor ali de anúncios pagos na direita. Elas descansavam o mouse bem ali no meio. Fazendo esse movimento, elas passavam o mouse por cima de 3 anúncios mais ou menos. Daí, em 2013 eles fizeram uma mudança, né, que a tela começou a aparecer dessa forma. Eles tiraram aquela grande caixa amarela e agora os anúncios eles começaram a ser mostrados apenas por um pequeno íconezinho amarelo do lado do link, né? Eles incluíram também a listagem de mapas, né, junto dos resultados orgânicos. Vocês já devem ter visto quando vocês fazem qualquer pesquisa hoje em dia, seja sobre restaurantes, seja sobre clínicas médicas. Logo abaixo dos anúncios tem uma listagem de mapas que mostra a localização desses negócios, né? E isso adicionou aos 10 resultados orgânicos, adicionou mais, geralmente varia entre 13 e 7 resultados de mapas, então você pode ter até 17 resultados orgânicos na primeira página. E o principal, eles puxaram também essa coluna da direita para mais perto da coluna principal. Então as pessoas continuavam fazendo esse mesmo movimento do canto superior esquerdo, descendo o mouse em diagonal para o canto inferior direito. E antes elas passavam o mouse sobre mais ou menos 3 anúncios, e hoje em dia, daí, com o mesmo movimento, elas passam o mouse por 5, 6, 7 anúncios, o que aumenta a probabilidade de elas clicarem em cima de um deles, né, clicarem em um deles, e clicando neles, elas, né, geram dinheiro para o Google. Até agora, esse ano, teve mais uma mudança. Esse ícone amarelinho dos anúncios pagos, eles ficaram verdes, e eles vão começar nesse ano já, acredito, ou no início do próximo ano, nos resultados dos mapas, eles vão começar a botar anúncios ali também. Então vai ser possível ter anúncios de mapas também, anúncios na área dos mapas ali para divulgar o próprio negócio. Então, quais são os tipos de anúncios que existem do Google? Ou a gente pode trabalhar eles?
Existem três tipos principais. O mais famoso é o que a gente chama de pay-per-click, né? Ele funciona basicamente como um celular de cartão, né? Onde é investido uma quantia X, né? Digamos que são investidos R$ 1.000 no pay-per-click. E cada vez a gente define quais são as palavras-chave que a gente quer que o nosso anúncio apareça, né? E cada vez que esse anúncio é mostrado, as pessoas clicam nesse anúncio, um valor X é descontado desse investimento inicial, né? Até esse valor ser totalmente descontado e ele deixar de aparecer até que seja feito um novo investimento. Existe também o segundo tipo, é o que a gente chama de retargeting ou remarketing, que vocês já devem ter visto, né? São aqueles anúncios que acabam nos seguindo de certa forma, né? Se vocês fizeram pesquisa sobre algum produto também, talvez vocês tenham seguido adiante e entrado em outros sites, assim, não referentes ao produto que vocês pesquisaram, mas nos banners do site ali ficou seguindo para vocês o anúncio do produto que vocês fizeram a pesquisa sobre, né? Esse tipo de anúncio, ele funciona um pouco como uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ele é muito bom, que mantenha sempre a impressão do produto ou do serviço ali aparecendo, né? Se a pessoa talvez não tivesse certa naquele momento, mas depois ela acabou se decidindo, aquele anúncio está ali perto e ela pode facilmente entrar ali, entrar em contato com vocês. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa decidiu por, né, não seguir adiante com isso, ou se ela já fez a compra, ou já fez o procedimento de alguma outra maneira e que não ficou computado isso, esse anúncio pode continuar seguindo ela e pode acabar incomodando ela um pouco, né? E existe também o que a gente chama de display network, né? Os display network o Google ele utiliza esses perfis que ele monta sobre cada um de nós, que eu comentei no começo, né, baseado no nosso comportamento online, e ele consegue segmentar os anúncios, né, para cada um de nós, né? Então, com isso a gente consegue segmentar o nosso anúncio, né, numa faixa etária pré-definida, numa cidade pré-definida, até mesmo num bairro pré-definido. Uh, a gente pode, de acordo com as preferências das pessoas, né, se elas seguem, seja produtos estéticos ou coisas que sejam referentes ao serviço que nós prestamos, né, a gente pode definir isso através das preferências delas e fazer uma segmentação bem grande atrás dessas pessoas que a gente acha que são nosso público-alvo, né? E o principal o principal retorno que esses anúncios dão para nós é também a questão que a gente tem um feedback das pessoas que acessaram isso, né? Quais as palavras-chave elas fizeram, elas utilizaram para chegar até nós, né? Nós definimos, digamos, umas 10 palavras-chave para apresentar o nosso anúncio. A gente vê dessas 10 quais foram as mais utilizadas e daí a gente consegue otimizar o nosso site e também os anúncios futuros, né, de acordo com essas palavras-chave que foram mais utilizadas para fazer eles performarem cada vez melhor. Então isso que, além, é claro, do grande aumento de tráfego que esses anúncios eles levam ao site, que acaba ajudando também nos resultados orgânicos, né, que são os resultados não pagos do Google. Sobre as redes sociais, né? As redes sociais hoje, né, ainda mais no Brasil, elas são extremamente populares, né? Seja o Facebook, seja o Instagram, o Twitter, né? E o grande problema é que a grande maioria dos médicos, né, trabalha as redes sociais de forma errada, né? A gente tem que pensar que o nome rede social, né, já diz tudo já. Ela é feita para socializar e não para tentar vender as coisas, né? A gente nota que médicos eles
acabam postando muito sobre os procedimentos ou sobre novas técnicas, novas máquinas que foram, né, que foram trazidas até a clínica. E não, na verdade não é isso que as pessoas estão interessadas, né? Elas querem saber um pouco sobre o dia a dia de vocês, né? Um pouco sobre a pessoa de vocês, sobre o dia a dia na clínica, né? Então, claro, obviamente, a gente tem que sempre manter o profissionalismo, né? Mas a gente tem que tentar ver postagens mostrando quando tiver algum aniversário de alguém na clínica, seja aniversário de alguma secretária, de alguma enfermeira, né, tiver alguma festinha na clínica, é interessante tirar uma foto disso e postar no Facebook, né? Para as pessoas se sentirem mais próximas a vocês. Também, se vocês forem participar de algum congresso em algum lugar bacana, né? Porque geralmente os congressos eles são sempre em cidades muito legais, assim, agora o Congresso Brasileiro vai ser em Fortaleza, pô, uma cidade linda. Então, é legal, né, vocês tirem uma foto, vocês forem jantar em um lugar legal, assim, enquanto vocês estiverem no congresso, tira uma foto, o doutor está em Fortaleza para o Congresso Brasileiro e aproveitou para jantar no restaurante tal, né? Isso mostra que vocês são sabem aproveitar a vida, são médicos bem-sucedidos e que continuam sempre se atualizando, né? Então, é legal mostrar esse tipo de coisa, assim, que mostra um pouco da vida pessoal de vocês, mas sempre mantendo o profissionalismo, né? E a gente tem que ter consciência também que hoje em dia tudo na internet é rede social, né? A internet toda é uma rede social. E quando os pacientes eles pesquisam sobre nós, eles vão tudo o que tudo que a gente tiver na internet, tudo que tiver de informação sobre vocês na internet. Eles vão olhar, se vocês tiverem Facebook, eles vão olhar, se tiverem o site, eles vão olhar, se tiverem Instagram, eles vão olhar. E a gente tem que ter consciência também que vocês sendo cirurgiões plásticos, a estética é extremamente importante nessa comunicação online de vocês, né? Vocês precisam ter um site bonito, precisam ter um Facebook bacana, com fotos bacanas, né? Precisa ter um Instagram com fotos bacanas. É importante que tudo isso seja apresentável e seja consistente, tenha a mesma linguagem, né? Tenha um branding, né? Consistente, que, que os comentários também que tiverem no Facebook é importante. Né? Então, basicamente, a gente tem que ser consistente na nossa forma de comunicação, né? Por toda a internet, seja nas redes sociais, no site ou nesses sites de diretórios também. Né? E claro, os pacientes eles vão julgar vocês de acordo com isso. Né? Se vocês tiverem um site velho e capenga ou um Facebook mal alimentado com algumas fotos meio que não dizem nada, eles vão avaliar vocês dessa forma, né? Infelizmente a gente sabe que talvez não seja essa a melhor forma, né? Eles não conseguem avaliar a técnica de vocês baseado só nisso, mas são como as coisas são. Eles vão julgar vocês de acordo com a imagem que vocês estiverem passando pelo Facebook e pelo site ou qualquer plataforma que vocês, né, tenham na internet. Por isso é importante que que se seja bem apresentável em todas essas plataformas. Né? E para vocês terem uma ideia, hoje as pessoas elas acessam as redes sociais, né, elas clicam nos seus aplicativos quase 80 vezes por dia. É impressionante. Eu acho isso é demais, assim, até, mas é verdade. Eu noto, eu sou um heavy user assim das redes sociais, né? Eu não acho que eu utilize tanto assim, mas essa é a média brasileira, né? De as pessoas quase 80 vezes por dia, ou seja, enquanto elas estão acordadas, quase 5 vezes por hora elas acessam o Facebook ou o Instagram. Então é importante, né, que caso elas cheguem até vocês através de alguma dessas plataformas, que vocês tenham conteúdo consistente
e apresentável, né? Um conteúdo bonito e satisfatório em todas as plataformas. E, né, e a maioria desses usuários, né, eles estão entre os 18 e os 32 anos. Né? Essa é a faixa etária desse tipo de usuário compulsivo, assim, que utiliza o Facebook e o Instagram e todas as outras redes sociais quase 5 vezes por hora. Ou seja, é uma faixa etária relativamente jovem, né? E que provavelmente esses vão ser o que vão acabar, e a geração mais jovem que está começando que vai vir, né, nos próximos anos, são os que vão aumentar a questão das referências através do marketing online. Né? E não é tão difícil ter uma presença boa no Facebook. Né? Literalmente, com 20 minutos por semana, é possível organizar uma presença online bem forte, uma presença no Facebook bem forte. Vocês podem. O ideal é que se organize assim, mais ou menos, se veja quais são os eventos no próximo mês, na próxima semana, né? Os eventos tanto do consultório quanto da cidade, e se organize algumas postagens que sejam referentes a isso. Né? Uh, se for ter algum coquetel, talvez na clínica, ou se for aniversário de algum colaborador da clínica, ou se for ter algum evento importante na cidade, né? É bacana organizar as postagens para se aproveitar desses eventos, né? E que as pessoas vão acabar vendo isso e relacionando com o que está acontecendo no momento e entrar em contato com vocês. Né? E a chave é consistência, né? Tentar manter isso sempre, né? Manter o Facebook sempre atualizado, o Instagram e o site através do blog também. Né? E o importante é que se tenha paciência, né? Isso não acontece da noite para o dia. Ah, é importante que a gente mantenha esse trabalho consistente, né? Não vai ser um mês de postagem no Facebook que vai realmente fazer a clientela de vocês aumentar. Né? Isso é um trabalho contínuo e, e que sempre, né, e que necessita que seja feito durante um bom tempo para que realmente se note a diferença e que aumente o nosso número de likes no Facebook, aumente o número de contatos através do site, aumente o número de seguidores no Instagram, né? E seguindo esses conselhos, né, sobre as redes sociais, vocês podem conseguir uma presença bem forte, né, no Facebook sem custo nenhum. E para mostrar um pouco, falar um pouco sobre a Advice Media, né, nós trabalhamos com web design e desenvolvimento, né, nós criamos os sites uh, de acordo com todas as diretrizes do Google, como eu mostrei para vocês. Né, nós fazemos o trabalho de SEO, que é a otimização do motor de busca, trabalhando de acordo com essas diretrizes do Google e trazendo, né, fazendo ter mais visitas nos sites, né, e, por consequência, mais contatos através do site também. E a gente está organizando agora, para já início do próximo ano, também nossos trabalhos nas redes sociais e dos anúncios pagos, que a empresa dos Estados Unidos já faz isso e eles são, né, um dos melhores nos Estados Unidos a prestar esse tipo de serviço. E a gente está começando a estruturar isso agora no Brasil e já queremos começar a prestar esses serviços já no início do próximo ano. E muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Espero que tenham, que tenham conseguido tirar proveito dessa apresentação. E caso tenham algumas dúvidas, queiram entrar em contato comigo, aqui vocês podem ver o meu e-mail, o meu telefone. Né? Caso tenham alguma dúvida que vocês não colocaram aqui, fico muito feliz em conversar com vocês e estou à disposição. Certo? Muito obrigado e até a próxima.